Thanks so much to Criollo and to Isabella for this wonderful opportunity to do this conversation. And I thought maybe to have this image here of Hans-Peter Feldmann, that we could maybe begin with the beginning. And I was very curious because I read that you were the child of migrants who came from the northeast of Brazil to Sao Paulo. So I was wondering if you can tell me a little bit about your childhood and how it all started with music, if there was an epiphany with music. Meus pais saíram do Ceará, da cidade de Fortaleza, né? Fortaleza. E no início da década de 70, fugindo da situação em que eles passavam ali, o medo de passar fome fez com que eles saíssem da terra natal deles. Quando chegaram aqui em São Paulo, enfim, nós moramos num porão por uns 2 anos e depois eu fui morar na favela do Jardim das Embuias, onde eu fiquei por mais 6 anos. Era poderia se chamar um terreiro também, aquele barraco, porque eu me recordo bem que meu pai e os amigos ficaram 2 dias batendo no barro para que quando chovesse o chão não se dissolvesse. E foi assim os meus primeiros 6, 7 anos de vida. Eu acredito que as canções que minha mãe emitia naquela época fazia com que a gente não olhasse muito para as vielas e não prestasse atenção nos barulhos da noite. Eu acho que essa foi a primeira coisa que fez com que a música tivesse uma tentativa de salvar a minha alma. Do you remember some of these songs? What were the kind of songs, the most important songs of your childhood? Ela sempre cantou canções de Clara Nunes, de Elis Regina. Ela é completamente apaixonada por Clara Nunes. E tinha muito samba de break em casa, por causa do meu pai. E em cada barraco tinha uma pessoa, uma família de algum lugar do Brasil. Estava todo mundo tentando a sorte no Sudeste, né? E, então eu acabava escutando música também de todo lugar do país. Tínhamos um poço, eu não tinha água encanada. O banheiro era fora e tinha um poço no quintal. Então as relações humanas, elas apareciam na hora de usarmos o banheiro, puxarmos a água do poço e pularmos o córrego. And so in this context of growing up and the songs being so important as a form of almost resistance against that noise outside, who were your first heroes? Did you have any kind of heroes in music? Somebody who made you dream? Who sort of, was there a moment of epiphany when you started to think maybe that you yourself could? Você acaba escutando mesmo isso que seus pais cantam ou que o que os vizinhos estão cantando ou está tocando na rádio deles, porque a gente não tinha rádio. A gente não tinha dinheiro para ter um rádio. Então eu recebia diretamente informação do que cantarolava meu pai e minha mãe. E é muito louco isso, porque algumas melodias te visitam e você nem percebe que recebeu uma visita, né? Eu acho que isso cada vez acho que é mais raro, né? E quando você é criança, você tem sorte, né, de ser criança, porque as coisas lhe visitam e não vem uma série de modelos ou de questionários dizendo como que você tem que ouvir a coisa e de que jeito que tem que ouvir a coisa e o que é bom e o que é ruim. É sensacional. Now there is this moment, obviously at a certain moment must have happened when sort of music visited him, but when it sort of started to become clear that you yourself were a musician, were a composer. Was that an epiphany? I was curious if there was an epiphany all of a sudden where you felt if it was a gradual process. When did you realize that you yourself would not only listen, to these songs, but actually do your own songs? Quando eu completei 11 anos de idade, eu vi um colega de sala fazendo um verso e eu achei aquilo mágico e quis fazer também. A vontade de fazer parte de alguma coisa, a vontade de contribuir, a vontade de querer
construir alguma coisa, né? Lógico que quando você é criança você não tem esse pensamento de saber descrever isso, mas um desejo absurdo de querer fazer parte do mundo, entende? Porque da onde eu venho, ninguém vai falar textualmente que o mundo não é para você, mas todos os dias alguma situação está falando que nada é para você. Então a sua vontade de querer ser alguém é maior. E quanto mais eu envelhecendo, e talvez não seja esdrúxulo falar envelhecer uma criança de 13 anos, dependendo de onde você nasce. Então, quanto mais eu ia envelhecendo, mais eu ia percebendo que realmente existem alguns paradoxos aí, né? Porque você nasce num planeta que absolutamente ele não é seu. E aí a arte vem para lhe dar a beleza da desgraça. A beleza da desgraça, a beleza da desgraça. Talvez possa ser hoje se perceber e ver verdadeiramente que a sua alma não faz parte dos números. E o que importa são os números, nós acabamos não existindo. Ao mesmo tempo disso tudo, é muito bonito, mesmo com todo esse peso, é muito bonito você olhar para um pedaço de papel e ver que ele não está mais em branco por uma intervenção sua. And that's obviously the moment of the beginning of your effort. Kind of things start to happen on the page. And I was kind of curious in terms of rap, to just understand a little bit better the Brazilian rap context. Also, if there were any kind of, rap musicians here who were influences or inspirations, or if it was something which more was sort of self-organized. Naquele período ele estava engatinhando, né? Estava engatinhando ainda. A gente estava tentando. Eu acredito que todos, ainda hoje, estamos tentando entender, porque eu acho que é uma coisa viva, né? Isso é um organismo de sentimento, mas vivo. E cheio de facetas, porque ele é produzido por seres humanos. Então, o processo do entendimento estica-se um chiclete, né? Até determinado momento, eu percebia que estávamos completamente isolados. Aí eu percebi que existiam pessoas cantando, falando, pensando parecido e que moravam num lugar muito longe do meu lugar. E aí a mágica ela se fez mais uma vez, entendeu? E aí eu acho que pela primeira vez eu percebi a importância dessa mágica, entende? Now this is obviously very fascinating also because rap is a very international language. I mean, there is rap, on all continents, and it's sort of, looking into architecture. And I've been working a lot here on Lina Bobardi, and many interviews with Oscar Niemeyer. There was obviously a moment in Brazil where the international language of modern architecture found a very, specific Brazilian incarnation. It's a kind of a tropical form of modern architecture which was invented here. Pablo León de la Barra has a whole museum where he investigates, this very specific tropical modernity which has emerged, particularly in Brazil, but all over Latin America. And I was very curious about rap, if there is a similar thing, to which extent, if we look at this language of a global language of rap, Brazilian rap is different. If you could talk a little bit about this, I would be immensely curious. Mas é impossível se definir, porque nós estamos num país continente. Mas o porquê de se expressar, acredito que é o mesmo em primitivo. Você sai de uma década de 70 e começa uma década de 80 e você tem resquícios ainda de uma ditadura e você está na condição de um homem invisível, de um bairro invisível, obviamente com direitos invisíveis. O rap, pelo menos para mim, ele foi uma ferramenta que me abraçou e disse que eu era capaz de me expressar com o mundo e acredito que mais importante que se expressar com o mundo externo, me expressar com o universo infinito que existe dentro da minha cabeça. One more thing is, I wanted to know
Because in art, very often, in visual arts, one would an artist would have at a certain moment start his or her catalogue raisonné, and the catalogue raisonné is the catalogue of the oeuvre, no? And basically there would be student work, and then at a certain moment sets in the number one in the catalogue raisonné, which is the first kind of piece, an artist would do, which is no longer student work, which enters the catalogue. I was curious for him in music, for you in music, where your catalogue raisonné starts after this, moment of your childhood music visiting you, your parents, your mother through Clara Núñez, your father through samba, you then entering into rap. Where is the moment where you would do your first piece, which is your catalogue raisonné, the beginning of your oeuvre? Todos os dias, desde os 11 anos de idade, mesmo eu não tendo ritmo algum, e sou uma pessoa extremamente rasa com nossa gramática e nosso vernáculo, todos os dias eu penso palavra. Eu acho que a minha primeira obra, e nenhuma outra obra vai superar essa obra, e isso não está ligado a prêmios ou ligado a estudos. Não está ligado a prêmios nem a estudos. A minha obra suprema, inigualável, foi o dia em que eu me percebi. Quando eu me percebi. E isso é amargamente doce. Amargamente doce. Porque quando você se percebe, talvez você não se enxergue, mas é um primeiro passo. Very poetic. I was thinking actually, the connection to poetry, because, the other day, I spoke to Patti Smith, and she was actually talking about, William Blake and the importance of poetry, and for her, poetry is maybe the most important thing, and that's true, I think, for many, protagonists in music. Bob Dylan always talked about poetry and even writes himself poetry book. It was even at a certain moment people thought, he would get the Nobel Prize for literature, sort of that bridge between poetry and music seems to be very interesting. So, and very often if I read interviews with him or listen, to things online, I was thinking about this connection to poetry. So I was wondering if he writes poems. A poesia me escreve. Ainda não tenho forças para escrever uma poesia, mas todos os dias a poesia escreve um capítulo em nossas histórias. Basta a gente ter a ousadia de tentar perceber isso. Abrir os olhos, sentir o cheiro das coisas, ouvir, sentir. Essa é uma poesia suprema. And if Patti Smith talks about, William Blake, does he have Brazilian poets or, other poets who inspired him? Sabotage. So he's a Brazilian rapper, yeah. Can he tell me more about Sabotage? So he's a legend here? Sabotage é o mestre da palavra. Que eu me lembre, no país, igual ele não ouve, porque ele conseguiu pegar a pirâmide e colocar de cabeça para baixo, fazer um peão de uma pirâmide. Além de colocar ela de cabeça para baixo, ele conseguiu girar ela. As suas 4 faces viraram um círculo. This is beautiful. MC Sabotage brings us also to this, I was a bit lost in translation because a lot of the stuff online on you is in, is in Brazilian, and my Brazilian is not really perfect, and then I found some things in English, and there is often reference to this notion of the hard-hitting MC of the people. So I was wondering if you could explain that concept to me. Sobre os MCs e as batidas? Ok. Muitas vezes quando você grita que você quer paz e amor para o mundo, talvez porque você esteja desesperadamente querendo essa paz e esse amor para você. E às vezes gritar pode fazer sangrar a sua garganta. Então,
que se sangre gargantas e ouvidos. As gargantas que gritam sangrando os poemas e os ouvidos que sangram ao receber as batidas. E isso não é agressivo, porque a agressividade é você ter um estado que abandona seus filhos e o coração de seus filhos sangra junto com os pulmões. And because of that, I suppose there is also your work as an educator, you know, to take care and actually of very young people. And that's something which I was curious because I read that in a previous interview that from 1994 to 2000, one of your main activities, besides of course the musical, you know, the practice as a composer, as a musician, was also this aspect of being an educator. Could you tell me a little bit about what you did in terms of education? And what is, it's particularly interesting because we're doing this conversation here in the context of a school, you know, of Sao Paulo, of the Art School of Sao Paulo. And so I was wondering, in terms of education, to have his vision and what the 6 years happened during these 6 years. Tentar entender o porquê da palavra, né? Educação. 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 Diga ele. Educação. Ha! Educação. Diga ele, por favor. Educação. Education. He tells education. It's beautiful. Educação. Um sorriso. Um sorriso. Um sorriso bipartido. Um sorriso bipartido. A primeira parte do sorriso, enxergar que existem pessoas que dedicam sua vida ao próximo e que procuram dar o melhor de sua humanidade para aqueles que estão à sua volta. E isso independente de nomeação, independente de currículo, independente de grau de conquista de conhecimento, se é que conhecimento se conquista. A outra parte, que depois teríamos talvez um todo, porque é um processo, é um sorriso irônico. Porque o que é falar para um homem que ele é mal educado? E aí a gente liga a uma outra coisa que muitos deixam passar batido. O que é dizer a um homem que ele não tem cultura? E o que se oferece ao homem, enquanto ser, em espaço para o deleite de si e do outro? Reticências. He holds back. He has his thoughts. It seems interesting in his biography that it says from 94 to 2000 did something, because is that a particular period for him about education, or is it something which goes on always? Because when I read it seems like a period, you know? É, de outras formas, né? Você não deixa de ser aquilo que você acha em você, por mais que às vezes você queira se isentar, porque é da alma. Now, Rainer Maria Rilke, the German poet, wrote a lovely book, which is, a sort of an advice. It's a letter to a young poet, and obviously, in this, sense, it's an advice. And I was wondering, what would be your advice to a young kid, now, to a young musician, to a young composer? É muito simples. Muito, muito simples. E vou tentar lhe dizer por que é simples. É extremamente agressivo quando você entra em contato com o seu primitivo. É como se você quisesse se implodir. O seu corpo não suporta, porque a sua alma está voando e o seu corpo continua no chão. Eu diria o que a um jovem poeta? Procure viver, pois o Estado já o assassina vagarosamente todos os dias, e é importante você se permanecer vivo. Vivo. Vei, vive ó. Vivo. Vivo. Vivo e vivo.
Wonderful answer. Now, also we are doing this research about actually, it's a website, will be an exhibition about very young, people in different disciplines. It's called 89 Plus, and I was very curious if he has any composers or young musicians in Brazil he could recommend to us to look at who are born in 89 or younger, because we want to map this kind of generation. So I was wondering, if he mentors any young people or if he has anybody he could recommend for me to meet. Mas que nasceram no ano de 89 ou que se enxergaram nascendo em seu processo criativo em 89? Yeah, that is a good question, but it is really about the young generation who grew up with the internet, who was born after 89. So people in their young 20s who are starting now, Teria que pensar, agora é uma responsabilidade. Eu teria que pensar. Será um prazer contribuir. It would be wonderful if you could tell me later. There's no urgency, no rush. But it leads us also to the question of the internet, because obviously 89 marks the moment, of the beginning of the internet. And I was kind of wondering to which extent digital technology plays a role within, his practice. If it's something, if he uses blogs, or if it plays a role in the way he composes. If the laptop is the way, he uses it as his sort of instrument, or did something change for him, with these digital tools? O que muda pode ser a ferramenta. O que não muda é o gesto. Quando você facilita uma interlocução, por mais fria que ela seja, você economiza tempo, né? E é o que dizem que é o que está valendo ouro hoje no mercado, né? E essa comunicação porque a ferramenta é apenas a ferramenta, né? Eu me importo com quem está antes da ferramenta, e todas essas pessoas, eu agradeço a todas elas pelo pão que eu como pela manhã, porque até os 35 anos de idade eu dependia do chuveiro e do prato de comida dos meus pais. O querer, isso ninguém vai conseguir montar. O querer, ninguém vai conseguir fazer com a mais alta tecnologia. Podem lhe induzir, mas quando você acordar, você vai ficar um pouco chateado. O querer, isso aí não inventaram ferramenta ainda. E é esse querer que nos conecta. Now in 2006 you did your first studio album, and I was wondering if we could talk a little bit about this album and what it changed to all of a sudden, because that's also, that's not a change so much of instruments, it's a change of production, of way his music was produced. What's this sort of beginning of doing a studio album, and what was the epiphany, if you can tell, because already it seems that the epiphany structure our interview today. I'm curious about this epiphany of 2006, and I don't know what it is in English. Is it called in Brazilian Ainda Há Tempo? The first, exactly, 2006, yeah. Em 2006, eu acho que eu já tinha 18 anos de carreira. Mas esse álbum que foi lançado em 2006, ele começou a ser costurado em 2003. Eu já tinha todas as canções e fui ao estúdio em 2003 para começar a gravar ele. Fiquei 1 ano e meio gravando. Depois esse álbum, com a ajuda de muitos amigos, todos os beats foram presentes de amigos. E depois que esse álbum ficou pronto, ele ficou mais 1 ano e meio engavetado porque eu não tinha dinheiro para lançar. E quando lancei apenas 500 cópias. Quando inteirei 20 para 21 anos de carreira, eu decidi que não subiria mais aos palcos como subi e tal. Eu faria minhas canções, minhas coisas, mas que ficaria só entre amigos. Um amigo meu, ao perceber que isso era verdade, pediu para que eu fosse a um estúdio, que ele iria pagar esse estúdio, e que eu registrasse canções. Dessas que eu ficava enchendo o saco e torrando a orelha dele, que sempre cantava um samba, ou um bolero, ou sei lá o que eu nem sabia o nome.
e falou, tem tantas dessas coisas que ninguém sabe que você faz, registre isso para ficar para você pelo menos. E a partir daí... Esse cara se chama Ricardo, e eu tive a felicidade de conhecer o Marcelo Cabral, que é amigo de infância dele, e através do Marcelo eu conheci o Daniel Ganjamin, que foram incumbidos de me ajudar com isso. E no meio do processo eles me pediram para que eu não parasse, que eu dividisse o que a gente estava construindo com as pessoas. As pessoas que me alimentam hoje. Now, if one listens to many of the songs, obviously the city, plays an important role. And I'm kind of interested in this idea of, because we started a conversation, with your family, moving to Sao Paulo. We started with you describing, the favela. And obviously, before the interview started, the formal interview, we had a coffee. And during this coffee, we started to talk about Sao Paulo and your, way of moving through the city, and we talked about the flower shop, because last night we had dinner in this, French restaurant, and Isabella started to sing your song, about this very French restaurant, and we saw the flower shop, and in some kind of way, the way you described these very specific spots sounded almost like being the heart of Sao Paulo. So I was curious if you can talk a little bit about the importance of the city on your music, the city where you live, the city where you work, where you spend most of your life, which is Sao Paulo, and then very specifically about this spot, of this flower shop. São Paulo te testa todos os dias. Ela testa sua paciência, seu bom humor, sua criatividade. São Paulo lhe oferece seu limite. Os limites do território em si e o seu limite mental. Nós estamos numa cidade muito populosa, de população, povo, não polvo, porque o polvo tem tentáculos e meu povo tem coração. Mas o polvo parece que anda mandando no território todo, com seus lindos e grandiosos e perfumados tentáculos. And that's beautiful, because that connects what you told us before over coffee, which was very beautiful when you described the flower shop and the first time when you came there and you turned around and you saw all these people. Can you tell us about this anecdote? Existe uma lei chamada Lei da Cidade Limpa, um lance assim, onde não pode ter mais outdoor na cidade. E todos os outdoors foram derrubados, para não incomodar o povo. Mas, relembrando uma ferramenta que você citou há pouco, a internet. Se você entrar na internet, quantos desses mini tentáculos estão lhe visitando? Você tem o outdoor em qualquer uma dessas ferramentas em que você se conecta com a internet. Ou seja, vamos respirar. É uma mania de limpar os muros, mas não se enxerga uma intenção limpa. And to come back to this song, because we spoke a lot, about many different aspects of your practice, but it could be great to talk about sort of, to understand the way you work, to understand, to talk about one specific song. And that's, last night we happened to have dinner there, and Vera kept reciting this song, and you kept reciting it before when we had coffee. I was just wondering if you can tell us the story of this song, because it has to do with urbanism, it has to do with the city, it has to do with you observing for the first time this specific spot, seeing this flower shop, seeing the people. And you were telling me before that for you it's really somehow the heart of this city. So I was curious just to hear the story of this song. Diga ele que eu achei interessante, que eu ouvi em seu vernáculo aí, em sua língua, uma coisa que nos conecta. Ele falou, que é o nosso tá ligado, né? Então o nosso colega aqui fala na gíria. Amigo querido, eu tinha um dinheiro, eu escolhia, ou eu comia um cachorro quente, ou eu pegava uma condução para voltar para o Grajaú. E de manhã cedo eu tinha um outro corre para fazer no centro. Então eu pedi a um amigo meu, que se chama Nando, que ele morava lá com Roberta, sua esposa, se eu poderia dormir na casa deles. E ele trabalhava naquele momento no Casserole. Ele disse que sim, mas que ele saía de lá meia-noite e que eu aguardasse.
Então eu saí da Matilha Cultural, que é uma casa muito especial, que fica na Rego Freitas, desci a Rego Freitas, cheguei no Largo do Aroche e temi atrapalhar meu amigo no seu local de trabalho, porque eu não podia entrar ali naquele restaurante fino, sem um centavo no bolso para consumir alguma coisa, e dizer que estou esperando meu amigo que trabalha na cozinha. O meu medo era de alguma forma eu o prejudicar no seu trabalho. Então eu esperei do lado de fora e quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei é assim, você vem, você desce a Rego Freitas. Quando você desce a Rego Freitas, você vê um mundo. Você tem boates, você tem botecos, você tem restaurantes e você tem a população viva com suas ações. Cheguei ali, era alto da noite, ali é um ponto de encontro de muitas pessoas lindas, maravilhosas no Largo do Aroche. Aí eu vi à frente, eu falei, não posso entrar, não posso entrar. Aí eu fiquei do lado da porta. 15 para meia-noite, um frio. Olhava aquele lugar bonito e eu não podia entrar. Que eu fiz isso, é aquele vivo, sabe? Tuf. Meia-noite, em pleno Largo do Aroche, em frente ao Mercado das Flores, há um restaurante francês e lá te esperei. Porque meia-noite, num frio que é um açoite, e um frio de alma, alma fria, alma sem calor, fome, repressão, aonde já se viu achar que ir esperar um colega vai atrapalhar no cemitério, mas num país onde para o currículo tem que vir com foto. Enfim, lá aguardei meu amigo e comecei alguns pequenos alicerces de construção. Porque muita gente diz que lá é um lugar extremamente perigoso, que não existem pessoas de bem. E eu imagino aquele lugar como uma extensão daquela loja de flores. As pessoas são lindas, assim como as flores. Mas muitas delas carregam uma dor muito grande, assim como essas flores, que estavam em algum lugar e lhe foram arrancadas para enfeitar alguma coisa. Nós recebemos a visita da poesia. Nós não podemos achar que nós construímos poesia. That's almost a wonderful conclusion. But I have a few last questions. When we talked about, the city and also, of course, these, regulations in cities which are oppressive to freedom and all of that is obviously also to do with this idea of, graffiti being eliminated from cities and so on. And I read again in some previous interview, and again it wasn't in English, so I didn't understand completely, but about this idea that he founded Rinja dos MCs, which was a kind of a project connected to graffiti photo shows and also freestyles. Can he tell me about this concept of Rinja dos MCs and what exactly that structure which he founded is? And because it seems to connect again to the city. Eu e Dandan, que é uma pessoa que é um amigo pessoal meu, e a gente sobe nos palcos já há 17 anos, estamos juntos há 17 anos, a gente teve a vontade de criar um evento para escutar músicas que a gente gostava de ouvir e um ponto de encontro para os jovens, porque eles ainda não estavam sacando a importância daquilo que eles estavam criando. E existe uma sensação de solidão. E às vezes você não sabe que o cara da rua de trás está com essa mesma solidão e que também produz coisas maravilhosas. Então, é uma tentativa deles se encontrarem, os jovens daquele bairro se encontrarem. E a música, a força da música rap brasileira e mundial, rolando no toca-disco, a beleza de um freestyle, que é a arte sendo criada ali. Então, a gente praticamente não fez nada, a gente só pediu para que eles nos visitassem. E o mérito é todo deles, de todas as pessoas que por ali passaram. Em 7 anos, mais de 600 edições, quase 80 mil jovens, acho que entre 500 a 600 MCs passaram por ali. Eu não me lembro de algum
plano de governo que tem alcançado tantas pessoas em tão pouco tempo, mas de modo efetivo, vendo um processo vivo e pulsante a cada sexta-feira, porque sexta-feira é dia de branco. Wonderful, many congratulations. I was wondering also, because yesterday we went to Teatro Officina, I had a conversation with Zed Zelzo, and that's obviously in a similar way, a very self-organized, platform, a gathering, a place for gathering, a place for improvisation, for freedom. I was kind of wondering, and it's actually something I wanted to ask him before, the sort of whole connection to Tropicalia and how, and to that generation, of Zed Zelzo in theater, but also, of course, the whole generation of musicians and composers like Gaetano Veloso. I mean, I read that he collaborated with him, but I was wondering how he connects to Tropicalia and how. And then, in addition to that, if he himself, because obviously in the 60s, there was a moment of neo-avant-garde, and also in Europe, you had a lot of movements, and you had Fluxus, and here you have Tropicalia, and there was a lot of movements. And now, so I was wondering, kind of for his own generation, if he feels part of a movement. Eu me relaciono com pessoas. Eu me relaciono com pessoas. Desde que exista uma abertura para isso. Eu tive o prazer de cantar com Caetano Veloso e a honra de dividir um palco com ele, um pedido dele. E essa honra dobrou ao saber que ele queria cantar uma composição minha. Recentemente, eu tive o prazer de ficar conversando longamente com Milton Nascimento. E Ney Matogrosso agora vai lançar um próximo disco e vai gravar uma canção minha, justamente Freguês da Meia-Noite. Recebi um aceno de Chico, um colega, e para mim foi muito valioso, pois até então não tínhamos contato nenhum, então acho que foi por conta dele enxergar alguma coisa e nós nos conectamos. Isso para mim foi muito valoroso. Tive a honra de cantar no aniversário de 40 anos de carreira de João Bosco. Pude cantar uma linda canção chamada Linha de Frente e ele estava na plateia. Não, como é que é o nome? Linha de Frente é a minha. Como é que é o nome da canção? Como é que é, gente? É que ela tá lá, o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de rezo, uma praga de alguém. Como é que é o nome dessa aí, gente? Essa canção, Linha de Frente, é uma composição minha. Se eu falei isso, foi bobagem. Eu cantei essa canção dele, enfim, eu sou ruim com a memória. Então, cara, o que eu quero lhe dizer com isso? Que esses caras, eles têm uma história na música, no mundo, eles são respeitados no planeta. Se tiver outra galáxia, eles também serão respeitados. Mas eles são gente, igual a mim, igual a você. Existe um aceno, existe um oi. Eles não se põem numa condição de ser diferente das outras pessoas. A nossa construção nos conecta. A nossa construção nos conecta. De frente para o crime. He was trying to remember the name of the song he sang, which is De frente para o crime. Quando fui a Londres, tive a honra de cantar com Mulatu Astatke, que é o inventor do jazz etíope. De uma beleza, de uma simplicidade, como se eu estivesse falando com um tio meu, um homem negro, de uma idade avançada e de uma extrema delicadeza em lidar com todas as pessoas. São pessoas. Agora, talvez, o que nos conecte também é você olhar assim e ver, pô, alguém mais ali também está tendo estômago de comer pão com ignorância todos os dias e não ter se assassinado. Talvez isso também. Entende?
So I'm very grateful. This has been a wonderful interview. I've got a last question, which is my only recurrent question in all the interviews, which is the question about the unrealized project. You've told a lot about all the things you have realized, and I'm curious about the unbuilt roads of Criollo. You know, dreams, utopias, projects which maybe have been too big to be realized, projects which have been too small to be realized. I mean, there can be many possibilities why a project is unrealized. Doris Lessing, the writer, told me a couple of months ago that there is also the projects which are self-censored, you know, projects we haven't dared to do yet. That's another aspect of the unrealized. And then obviously there are the projects which are censored, things which cannot happen, you know, in the current framework of society. So to cut a long story short, I was just very curious, what are your unrealized projects, hopefully to be realized in the future? Eu tenho presente para você. Talvez projeto que nunca se realize, porque estamos distantes de descrever o sentir. De descrever o sentir. Wow. Arte primitiva, sensorial, nua, antes de tudo, é gesto. Arte. Thank you very much. It was a wonderful interview. Thank you. So exciting. Thank you. Thank you very much. Thank you. Really great.